Você tá se fechando só no livro ou em mim também? Eu vou fechar no livro e depois eu vou abrir para você. Flamengo? Mas não no basquete. Certo. Isso eu deixo bem claro. Da repercussão da entrevista com o Guerrinha, com o Vitinho, com o Linoca, Foi aqui, foi bem bacana. nesse mesmo espaço. Foi bem bacana, repercutiu no site da Liga, vamos fazer então. Vamos fazer um do Paulo Basquete campeão da NBB. Muito obrigado pela presença, querido Fernando. Eu acabei de conhecer seu trabalho e eu acho que a vida da gente, vou até conversar com você, que eu encontrei no seu blog, mais uma vez que eu tenho visto por aí a questão do blog 2004, Brogando 2013. E que você já está nisso daí faz um tempo. Me conta um pouquinho sobre a sua experiência primeiro nesse mundo virtual. Eu comecei em 2010 com o blog canhota10.com. Porque eu gosto muito de esporte, trabalho com esporte inclusive na editora Alto Astral, que é a minha atividade profissional principal, mas trabalho com outros segmentos, com outros desafios, até com maior representatividade dentro do, vamos dizer assim, do leque de segmentos da empresa do que o esporte. Mas o esporte é uma paixão que eu tenho e que até me motivou a fazer jornalismo. Descobri outras áreas e me apaixonei, mas o esporte é aquele bichinho que pica a gente, né? Mas você escolheu comunicação, você já tinha essa visão? Não, eu escolhi jornalismo por causa do esporte. E é muito comum, na minha turma da faculdade, vários colegas fizeram jornalismo por gostar de esporte. E muitos deles também estão em outras áreas, em assessoria, estão no mundo corporativo, enfim, ou estão em outras editorias, em jornais, mas o esporte nunca sai de pauta, sempre faz um freela ou busca algum outro tipo de desafio em paralelo. E o meu desafio em paralelo foi o blog que eu criei para ficar dentro do evento esportivo, que eu gosto muito de bastidores, gosto muito de contar as histórias que tem ali, com uma pitada de bastidores, de detalhes que às vezes não chega ao conhecimento do torcedor, e opinar. Desde a faculdade, no jornal da minha cidade, que se chama Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, no jornal da minha cidade, durante a faculdade eu escrevi a coluna, depois, ainda recém-formado, escrevi coluna e quem que era o time no portal lá da TV Tem. Era o Ituiutaba Esporte, que se tornou Boa Esporte Clube e se mudou para Varginha. Esse um dos males do futebol, essa foi coisa o ET do time, que levou o time para lá ou itinerante. Olha, é uma história de outro planeta. Quem não se lembra, teve uma história do ET de Varginha, dá uma gulgada aí para você ficar sabendo. Isso, exatamente, a Série B do Campeonato Brasileiro, e não tinha capacidade no estádio e a prefeitura não tinha condições de atender a essa demanda. Estão até construindo um estádio agora, mas o time já foi embora. E você veio de lá direto para cá, para Bauru? Não, morei em Belo Horizonte, daí vem o apelido dele. Daí vem o apelido. Morei em Uberlândia um ano também, que é uma cidade vizinha de Ituiutaba. E que tem um basquete fortíssimo, né? Tem um basquete fortíssimo. Que acabou na gente época que eu morei lá, em 1998, não sei se estava desativado, estava engatinhando. Aí em Belo Horizonte, eu acho que o Minas não disputava ainda. Eu sei que em Belo Horizonte eu gostava de ver jogo do Cruzeiro. Não posso dizer que sou um cruzeirense, mas você ter um Mineirão e um monte de espetáculo futebolístico, meus amigos eram cruzeirenses, eu fui. É tão bonita, não é? É linda. Nossa, eu sempre gostei da camisa. Eu sou corintiano, mas eu sempre gostei da camisa do Cruzeiro, viu? Pois é. Eu gosto, assim, eu tô contando isso porque eu gosto de me envolver com o esporte local. Gosto de acompanhar e de sentir essa emoção em loco. Esse é que é o grande barato do blog. Então,
Óbvio, lá eu estava em outro momento fazendo cursinho, mas ia nos jogos do Cruzeiro, ia nos jogos do Minas de vôlei, que são muito fortes os times também. E aí chegando em Bauru, me apaixonei por Noroeste, Bauru Basquete, eu não gostei de histórias fascinantes, a Noroeste mais longa e mais... E você chegou em 2010? Não, cheguei aqui para fazer faculdade de jornalismo em 1999. Poxa, faz bastante tempo que você está aqui já, então. Eu me sinto bauruense já. Em 2010, quando você começa o seu blog, você já trabalhava com mídia virtual na Astral? Não, lá somente revistas. Tem, a Alto Astral tem o conteúdo digital também, mas eu trabalho com revistas lá. E como é que você migrou desse impresso para o virtual? Não, aí foi um que eu chamo de voo solo, né? Eu criei um hobby sério de além do meu trabalho formal, ter essa parte aí de cobrir o esporte local. Começou como hobby mesmo, só que aí você se empolga, aí você faz contatos, e aí o pessoal da diretoria, os jogadores, os torcedores começam a te conhecer, comentam o seu trabalho, respeitam, sugerem pauta, e aí na hora que eu vi tinha virado um negócio sério. Eu vejo, que eu sinto aqui com a nossa Web TV, que essa criação de um público fiel se dá aos pouquinhos, sim, conhecendo um que conta para o outro, e tem que ser um trabalho diário mesmo, tem. Né? E sempre colocando mais gente no meio dessa corrente para conhecer seu trabalho. E mídias sociais, Facebook propriamente dito, né? Você vai olhar depois lá os relatórios de audiência, você vê que muita gente migrou daquele post que você divulgou no Facebook, mas assim, tem um universo. Eu tenho muito leitor para conquistar ainda, mas, como você disse, eu já tenho muitos leitores fiéis. De trocar informações, de cobrar uma opinião. Como é que é opinar com o esporte? Tem gente muito brava no esporte, Fernando. Na hora que você chega para fazer uma entrevista, assim, ele fala, pô, eu li o que você escreveu. Eu já tomei bronca do Guerrinha, já? que não é muita novidade, né? Ele tem esse lado de defensor do Bauru Basquete. Aliás, o Bauru Basquete está na situação privilegiada que está, na minha opinião, muito por conta desse engajamento dele. E aí, às vezes, algum puxão de orelha que eu dei, alguma coisa, ele questiona, mas aí foi legal. Até eu tenho essa passagem no livro, que na verdade o texto do livro ele é migrado do blog. Olha só, migrei do digital para o impresso de novo, no livro. E eu conto esse episódio, que aí eu peguei a bronca do Guerrinha que ele deixou na caixa de comentários do blog, transformei num post, né, no texto, e respondi. O comentário dele era público, então eu só dei mais destaque e respondi em público também. E na vez seguinte que nos encontramos... mas você citou um que já tem experiência internacional, então que já está, de certa maneira, habituado a ter críticas pela frente, né? Eu digo os nossos bauruenses, assim, um pouco mais assim, bairristas, locais, né? Ficar bravo mesmo de... Agora vem cá, vamos já falar do Noroeste. Hoje a gente está gravando numa quinta-feira, eu estava lendo o blog do Fernando, e uma situação extremamente complicada do Noroeste. Já teve tão ruim assim, já completando, ele citou um livro, o livro do Fernando chama-se Paixões de Bauru, um livro onde ele conta como foi a história do Noroeste do Bauru Basquete durante 2012 todo, não é isso? Exato. Quer dizer, seria uma espécie de coletânea, um compilado? É um anuário, a retranca é o anuário Canhota 10, que é o anuário do blog, e a pretensão é todo ano contar a história dos clubes. Selecionar o que de melhor foi contado memória, no blog. Né? E assim, é uma coisa que parece muito imediata, você contar uma história de um ano atrás, mas eu fico imaginando esse livro nas mãos de um torcedor daqui 5, 10, 15 anos. Sim. Tem a escalação de todos os jogos do Noroeste em 2012, ele vai poder se lembrar dos jogadores, ou de um momento específico, de um gol específico. Fora o basquete, que tem um episódio fantástico da Liga das Américas, que o Larry Taylor se contundiu na véspera da competição. Eram 3 jogos em 3 dias seguidos, ele foi poupado dos 2 primeiros, foi para o sacrifício no terceiro e arrebentou com o jogo. Uma história bacana demais de contar e lembrar, né? É verdade.
Mas só para resgatar a sua pergunta da bronca de leitor, essas coisas. Ah, sim. Eu tenho uma maneira de abordar e o diálogo que eu estabeleci com o leitor, eu deixo bem claro. Eu respeito a sua opinião, eu tenho a minha e segue. E às vezes bate, rebate, réplica, tréplica, mas no fim dá tudo certo. E conta, desde do dia que você começou a fazer o seu blog, que você começou a entrar em contato com o pessoal do Noroeste, isso foi 2010 mesmo? Isso. Em comparação ao que você está vendo hoje, é o pior momento de todos os tempos, assim, do Noroeste mesmo, como estão dizendo? Desde que eu acompanho o Noroeste, certamente. Teve ali em 2002 uma situação parecida, só que naquela ocasião ainda tinha disputa política, tinha... Perspectivas de uma melhora, talvez? Não, a perspectiva era tão sombria quanto, e ali havia ameaça real de filiação, de fechamento. A Federação Paulista já tinha dado um ultimato, e aí que apareceu a figura do Damião Garcia de resgatar o clube. Agora ainda não chegou nessa situação, mas, por exemplo, nesse exato momento que estamos gravando aqui, tem a denúncia do Sindicato dos Atletas Profissionais, e esse material chegou até a Federação Paulista para o Noroeste se adequar até o final de agosto para dar melhor condição de moradia, e de trabalho e financeira, porque os salários estão em atraso, para os jogadores. Então, assim, o desdobramento disso pode ser... público, Fernando, quanto tempo já está atrasado o salário deles? Falam em cerca de 3 meses, e alguns remanescentes de 2012, o salário de novembro e o 13º de 2012. O que a gente conhece de clube, se está assim a folha de pagamento, então quer dizer, a estrutura física, né, as instalações do clube... Estão se deteriorando. No passado era um clube bem cuidado, mas onde não tem dinheiro, a coisa se deteriora aos poucos, né? Parece que o alojamento está em condições precárias agora. Ao invés de a gente conversar sobre a questão do Laranjeira, do Anis e os problemas que eles estão enfrentando, e a ideia de deixar uma chave na mesa do prefeito, né? Quer dizer, eu não posso criticar alguém que está pegando um pepino enorme aí para tentar resolver. Mas você crê que existe uma mudança? Você diz em relação à gestão anterior? Em relação a aparecer dinheiro, Fernando? Ou a gente tem que pensar sempre em um dirigente que venha com esse dinheiro? Não, eu nunca concordei com esse discurso, que é muito corriqueiro em Bauru, aliás. Tudo bem, concordo que Bauru não olha com carinho para o Noroeste, o empresariado historicamente investe pouco no Noroeste, concordo com isso, esse é um ponto. Agora, o argumento de que o Noroeste só é viável se chegar uma pessoa que tire dinheiro do bolso, se ficar nessa dependência, realmente está sujeito a acabar, porque não é sempre que vai ter um Damião Garcia disposto a desembolsar, sei lá, a família Garcia afirmava que desembolsava cerca de R$400 mil por mês no final da gestão. O Noroeste hoje, palavras do próprio presidente Anis, custa cerca de R$150, R$180 mil, e é um montante muito grande para alguém tirar do próprio bolso. Bastante, quer dizer, quando você chega, além da despesa mensal, você tem que dar conta de financiamentos para pagar o que deve, coisas do tipo, acredito, né? Mas eu não sei se é esperança, acho que é esperança a palavra, de que é viável de surgir dinheiro, surgir receita para o clube, pelo exemplo do basquete. Eu não posso crer que, tudo bem, o basquete disputa torneio internacional, disputa o Campeonato Brasileiro, enquanto o Noroeste está na segunda divisão paulista. Você vê alguma diferença em relação de gestão do que é o basquete? Não, total, já chego aí. Mas é porque, estou querendo dizer assim, se o basquete consegue, óbvio, ele está numa situação mais privilegiada de disputar torneios mais importantes, mas a gente nunca pode se esquecer que o carro-chefe de Bauru é o Noroeste. Historicamente, pela tradição... O mais antigo daqui, ele falou exatamente isso, que é o Leonardo Brito, do JC, e um abração, Leonardo. E ele falou exatamente isso. Depois até a gente não pode ignorar deu uma aliviada para não aparecer que a gente estava criticando o basquete.
mas quando na verdade era só lembrando que o futebol ainda é um esporte que é o carro-chefe no país, não é? E que sem dúvida nenhuma a visibilidade para o futebol é diferente do que é para o basquete em noticiários, em tudo, quer dizer, Jornal Nacional, mesmo uma final de NBB é uma coisa, né? A final é no sábado de manhã, é uma notinha de 10 segundos, quem foi o campeão do NBB no Jornal Nacional. Na manhã de hoje, Flamengo conquistou o título do Novo Basquete Brasil. Aí rapidamente passa uma imagem do jogo, o placar foi tanto a tanto. Eu acho que é uma incoerência tão grande, porque quem tem uma produto equipe é da TV Globo. Da Sport TV como eles têm, que deveria ter uma comunicação um pouco melhor, e alguém que, como fala, que lutasse um pouco pelo esporte, né? Chegasse lá e falasse, pô gente, vamos aumentar esse tempo aí, que isso, que absurdo. Falando só de gente morrendo, gente matando, gente não sei o quê. Ou um esporte lindo como esse, né? Mas não acontece isso na mídia brasileira. Mas o próprio Larry Taylor já conseguiu mais segundos minutos no Jornal Nacional, numa ocasião, do que a própria final do NBB. Se não me engano, na véspera do Jogo das Estrelas, ou quando ele estava na seleção, não me recordo. Mas pelo carisma dele. Então assim, tem espaço. Tem espaço. Nenhuma. Mas é isso, eu acho que por toda a tradição do Noroeste, e pelo apelo que ele ainda tem sim. O Leonardo Brito, pela experiência dele de anos de Jornal da Cidade, ele deve dizer com muita propriedade o volume de leitores que procuram o Jornal da Cidade para saber notícias do Noroeste. Então, se o Noroeste está exposto no principal jornal da cidade e no outro jornal clubes, por exemplo, se não me engano, o Grêmio fez isso, cotizar o clube entre os membros, entre os sócios, criar cotas para pessoas participarem nos estádios, quer dizer, começar a arrecadar da própria torcida, começar a criar produtos para poder arrecadar mais também. O Noroeste até foi lançado no começo do ano um plano de sócio-torcedor, mas não estava muito claro se ele seria sócio do Esporte Clube Noroeste. Parece que era apenas um pacote de ingressos, não tinha não havia benefícios de desconto em lojas, foi feito muito apressado e sem muitos detalhes. Então, se criasse um título de sócio-torcedor, mas que, inclusive porque o quadro associativo do clube é um outro mistério a ser desvendado, se existe quadro associativo do clube hoje, porque é um quadro associativo que elege o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo hoje tem presença de 5, 6 membros dos 20 titulares e 10 suplentes que deveriam se reunir, aparece meia dúzia. Então, quer dizer, se houvesse realmente um grupo de associados para eleger esse conselho e para, para oxigenar a vida política do clube, talvez o clube encontrasse um outro caminho. Agora, falando de gestão, a única solução que eu vejo para entrar receita nova, para o clube encontrar uma vida nova, é a gestão atual se afastar. Eu não vou entrar no mérito de competência, de honestidade, não vou entrar nesse mérito. Simplesmente não deu certo. Então, acho que tem que passar o bastão. E a perspectiva? Como aconteceu da outra vez, o Toninho assumir a presidência? O que você acha? Então, na ocasião foi o Toninho Gimenez, e que conseguiu, num curto espaço de tempo, até conduzir o Noroeste ao título da Copa. Vendeu jogadores e enxugou despesas e conseguiu tocar o clube nesses poucos meses. Agora o presidente do conselho é o Toninho Rodrigues. E eu acho que ele não tem a mesma disponibilidade. Agora o presidente do conselho é o Toninho Rodrigues e eu acho que ele não tem essa mesma disponibilidade. Não vou nem falar disposição, porque é um noroestino, mas disponibilidade de assumir essa bronca. Então eu acho que se o presidente Anísio entregar o cargo, e ele deixou essa possibilidade no ar no final de agosto, talvez sejam convocadas às pressas novas eleições. Nem se tenha nome em cabeça, então, em mente, em relação a quem poderia estar. Na verdade, eu acho que não existe alguém que queira isso. Talvez uma parceria, alguém que queira investir, uma empresa, um investidor que se alie a alguma figura política conhecida do clube, seja a solução. Quem, a gente ainda não tem essa resposta, até porque
Ainda existe essa expectativa se o presidente vai seguir ou não. Tá um pouco, assim, tá na hora de especular, mas está prematuro de desenhar o cenário. Tem muita coisa para acontecer. Existe ainda. categoria de base no Noroeste? Existe, foi desativada na curta gestão interina do Toninho Gimenez, e o presidente Anísio reativou assim que assumiu. E isso é um dos motivos até, porque você tem que ter uma cozinha funcionando, você tem que ter alojamento, então talvez ainda não fosse o momento de reativar. Tem a obrigação de ter pelo menos, não tenho certeza se é o sub-20, mas uma das categorias tem que estar em funcionamento. Que é a exigência da federação. Que é a exigência da federação. Talvez se ele cumprisse só a exigência, minimizaria um pouco. Mas o clube, da forma que ele assumiu em janeiro, ele acreditou que dali viria uma receita, talvez, de revelar jogadores. Que você se especializou em jogar bola nessa terra aqui de Bauru e que foi bem o Pelé, meu. Pois é. Né? Então, quer dizer, a terra deve ser abençoada, né? Coloca uns meninos aí com um pouco de estrutura para começar, mas né? Aí na adolescência. mas aí quando termina a Série 2, quando o Noroeste foi rebaixado, o Misael, que era, vamos dizer assim, a grande joia, a principal revelação dos últimos meses, saiu de graça. Terminou o contrato. E foi vendido? Não foi vendido. Quando terminou com a atual Lei Pelé, o jogador quando encerra o contrato, ele não tem vínculo. E aí não tem valor de transação. Ele vai para o clube que ele escolher. Mas aconteceu também assim com o Neymar, com o Messi? Não, então, o Neymar foi embora antes de acabar o contrato, que ia até 2014. O Santos, quando ele está preparando o jogador na categoria de base, ele faz um contrato tipo para 15 anos. Exato, assim. exato. E é o que a gente deveria pensar se a gente quiser ter um time de futebol forte para o futuro. Sim, não, tinha. O Marinho, o contrato era até 2015. Só que, se não me engano, 2015. Só que ele entrou em litígio com o clube por falta de pagamento. Porque é outra coisa que é muito clara. A Justiça do Trabalho, ela é implacável. Atrasou o pagamento, o jogador tem razão. Isso não é com o jogador, é com qualquer trabalhador, a CLT que diz essa coisa, né, meu? Exatamente. Nossa, já pensou, a gente aí a quebra do 3 contrato? meses, 4 meses sem ganhar um tostão, suas contas vão atrasando. É complicado. A única coisa boa é que todas as pessoas sabem que isso é verdade, que sai no jornal, né? Você fala assim, realmente eu estou sabendo que você não está recebendo, né? Pois é, e aí... Mas vão parar de vender a fiada. Foi outro problema do cenário. A culpa recaiu na imprensa, de mostrar a situação do clube. Eles queriam que camuflasse para ver se... só se fosse essa palavra, fosse assim, camuflar, porque não estavam reclamando que estavam contando inverdades. Estavam se queixando de revelar a penúria. E concordo que o investidor vai abrir o jornal de notícia do Noroeste, ele vai se assustar. Só que essa credibilidade, ela tem que ser conquistada incluindo o reflexo na imprensa. Não é camuflando que você vai conseguir isso. E aí o gestor Fabiano Laranjeira, que foi um dia, numa coletiva, pediu uma trégua para a imprensa, acreditou a imprensa que o Noroeste não recebia investimentos por conta do que a imprensa vinha noticiado. Ele protagoniza fatos negativos. E aí, que é a notícia de hoje, né? Segundo o relato, veja que eu estou falando na condicional, que eu não estava lá, mas segundo o relato de funcionários que disseram isso a colegas de imprensa que publicaram antes do blog, ele agrediu o treinador. E aí, se ele quisesse camuflar, as pessoas que testemunharam não deveriam ter contado, mas uma pessoa que está 3 meses sem receber não vai querer te proteger. Pois é. Com certeza, e está fazendo, eu acho, conversar um pouquinho sobre o garrafão do basquetebol daqui de Bauru. Eu li você contando que o Jeff foi defendido pelos advogados da Pascoaloto mesmo não estando mais na equipe. Que bacana isso. Pois é, e tirou uma dúvida. Mas é que a questão que foi uma questão técnica, né? Porque ele é ídolo, a torcida gosta muito dele. Fala, pô, mas o Jeff vai embora, por que o Jeff, o garrafão ia ficar forte com o Jeff, com o Tischer, na época o Murilo, quando o Jeff saiu, o Murilo ainda não... Era especulado, mas não estava confirmado. Então, ficava, pô, mas por que o Jeff não vai ficar? Será que é por causa da expectativa de ser punido, de realmente ficar meses afastado até o jogador Jonathan de Franca sair? Ficou claro que não, porque o Bauru argumentou a defesa, defendeu o Jeff
e ele está livre, ele tem que cumprir um jogo, porque os outros dois ele já cumpriu. Então, na verdade, é uma opção técnica e acontece, cada jogador tem o seu ciclo. Técnico para poder preservar até o jogador, nem comentar essas coisas, né? São opções que ele tem e tem que às vezes escolher entre dois excelentes jogadores. Essa que é a questão. Agora, Murilo e Tischer, tá bom esse garrafão? A bola tá forte e tá mais ágil, tá, como é que eu vou dizer, até para deixar o Jeff fora dessa, deixar a história dele lá, mas é exatamente isso, o garrafão tá mais esperto. Tá mais e isso acaba inevitavelmente vai ganhando mais rebote, com mais variações táticas, né? No ataque e na defesa. E funcionou bastante, porque até cogitou-se o Murilo na posição 5 e o Tischer como uma opção de revezamento, mas o Guerrinha deixou bem claro desde o primeiro jogo treino, desde os primeiros treinamentos, que não, o Murilo na posição 4, que é uma posição que há tempos ele não jogava, mas que ele sabe fazer muito bem, até porque tem um bom chute de média distância, tem uma boa leitura de jogo. Então ele deixou claro, não, o Murilo vai na 4, o Tischer vai na 5, que para o Tischer foi excelente, porque há tempos ele não era titular de um time. Em Brasília, por várias vezes, ele entrava durante a partida e ficava, e acabava jogando muitos minutos, pelo bom desempenho dele, mas ele não era... Ele era o sexto homem. Ele não era o quinto, ele não era do quinteto que se decora a escalação. E aí na Argentina também ele não foi titular. E de repente aqui, para ele retomar a autoestima dele, por ter sido dispensado de Brasília, e titular do time, tá jogando uma bola e com uma garra que faz muito bem para esse time, que já foi, né, eliminado em temporadas passadas e foi muito questionado essa falta de experiência para momentos decisivos. Aí chega um jogador bicampeão brasileiro, que é o Tischer, e que é raçudo e que dá bronca, independente se é o jogador mais famoso do time ou se é um jovem, ele dá bronca. Eu que acompanho o jogo, né? Eu acompanho o jogo atrás do garrafão ali na parte reservada da imprensa ali, você nota que ele dá bronca, e ele dá bronca no momento do jogo. Numa ocasião que o Brasília, que ele veio jogar pro Brasília, ele bateu boca com o Alex, que é praticamente o dono do time lá, e jogador titular da seleção brasileira. Ele falou, o Alex é sensacional, eu adoro o Alex, é um cara, é um grande companheiro de equipe, mas lá dentro eu quero ganhar tanto quanto ele, e se eu ver que ele fez alguma coisa errada, eu vou tentar consertar. Então ele tem personalidade. Tem, né? Personalidade e cresceu muito pro time de Bauru. E quando a personalidade ajuda o time é ótimo, né? Claro. Porque tem personalidades destrutivas, infelizmente, mas eu também vejo da mesma maneira em relação ao Tischer. Eu acho que ele está num período muito bom. Quer dizer, o Paulista a gente está indo bem, eu acho que é uma boa preparação, e em novembro começa, né, o NBB. Começa, e tem um pouco antes a Liga Sul-Americana, no final de setembro, e que vai ser aqui em Bauru, né? A primeira fase, mais uma conquista para Bauru, primeiro a Liga das Américas ano passado, agora a Liga Sul-Americana sediada aqui, e vai chegar, acho que vai chegar no NBB no auge físico e no auge do entrosamento, porque agora está sem o Larry, ainda tem jogador voltando de contusão, o time é novo, muitas contratações, então esse começo de Paulista é um treino de luxo, só que também não pode bobear, né? Cada jogo vale para a classificação final, para definir as posições para o playoff. Porque quem pensa que estamos saindo da NBB e no Paulista vai encontrar moleza, não encontra, né? Não, tem 9 times do Nacional do Paulista e 8 vagas para o playoff. Que bom para nós, o estado de São Paulo, estamos bem. Eu vou encerrar com você, Fernando. Conta pra gente aí sobre o seu site, maravilhoso. Eu que faço site, adorei o design, o layout e principalmente o conteúdo, que você vê que é uma coisa sempre atualizada e trazendo informação de verdade realmente sobre o Noroeste, o basquete e também categorias ali, o amador. Noroeste Bauru Basquete, isso está muito claro. É o pouco tempo que me resta, porque eu sempre deixo isso claro, que eu tenho minha atividade profissional principal, e aí eu costumo dizer, durmo pouco e às vezes corro na hora do almoço para fazer, que eu gosto também, porque o meu trabalho me realiza bastante. Você trabalha com o João Bidu lá na Astral, né? Em Alto Astral. Em Alto Astral. Então,
nas brechas eu corro atrás do Noroeste Bauru Basquete, que é o que me permite. E me permite, assim, cobrir partidas e ficar atento aos bastidores. Treinamento, por exemplo, eu não tenho... Quando eu estou de férias ou quando eu consigo dar uma encaixada na agenda, eu até vou a algum treinamento, faço um contato, converso com um diretor, com um treinador, para me inteirar um pouco mais. Mas, até por conta disso, pelo Canhota 10 ser opinativo, eu fico muito à vontade para repercutir a notícia dos meus colegas, que a imprensa de Bauru, aliás, faz um papel muito importante, um trabalho muito bom. Bom Dia, Jornal da Cidade, Auriverde, 87 FM, o Jornal Esportivo do Rafael Antônio. Estou até com medo de esquecer alguém, porque o pessoal marca em cima e, por exemplo, essa realidade do Noroeste, a imprensa está fazendo um grande papel de expor o que tem acontecido. E aí eu opino, repercutindo e dando crédito para esses colegas. Quer dizer, complementando. Eu dou mais um olhar, dou mais um ponto de vista, dou mais uma opção para o torcedor refletir. A diferença é que eu estreiei uma nova plataforma agora do Canhota no dia 1º de agosto, é que e eu estou começando a abrir espaço. Que mexe no painel, como que é? Sim, a plataforma de manutenção é muito tranquila de conduzir. É muito tranquila. Claro que tive um apoio para o formato, para colocar no ar, de um grande amigo meu, Diego Meneghetti, do Estúdio Teca. E aí, a partir disso, eu mesmo que atualizo. Eu que bato fotos nos jogos, eu bato escanteio e cabeceio. Eu fui olhar, é uma turma da Unesp que faz essas plataformas, não é isso? É que esse meu amigo desse estúdio é em São Paulo e ele trabalha com outros colegas, todos se formaram comigo aqui, mas estão em São Paulo. É um coletivo de... conhece de CSS, a coisa toda. É um coletivo de conteúdo. E inclusive assina o meu livro como editora. Ele também tem selo editorial, Estúdio Teca. Eu lembro de ter lido que ele está disponível na Jalouvi, na Music Sound, não é no isso? No Shopping. Onde mais? Em 3 bancas. A revistaria do Taust, a banca Duque, não vou me lembrar a quadra agora, mas ela faz esquina com a Duque com o Gustavo Maciel. Sim. E a banca do aeroporto, do Aeroclube. Do Aeroclube. Isso. Ah, sim. Do Aeroclube. E também pelo site, né? Quer dizer, a loja é atual para quem não é de Bauru, que é livro.canhota10.com, e pode falar direto comigo. Meu e-mail, fernandobh, tudo junto, @canhota10.com, 10 numeral mesmo, 10. E por que, senhor Fernando BH, canhota 10? Porque você bate com a esquerda? Sim. Mas não sou canhoteiro na mão? Eu sou igualzinho. Mas eu tive uma explicação. Minha mãe era daquela turma que ouviu muito que dava problema se você escrevesse com a esquerda. Então eles trocaram o lápis de mão. O meu foi o contrário, eu forcei a perna. Como eu sou fã de jogador canhoto e tinha vontade de ter nascido canhoto, escrever com a esquerda é impossível. A gente treina, mas não dá. Mas chutar com a esquerda eu consegui. Então, chuta com a esquerda, chuta com a direita mesmo, que é igual o Gerson falava lá, é para equilibrar só entendeu? O corpo. Não, até que eu consegui. Consegui assim, dentro do meu nível. E eu não tive esse de bater com a outra perna que eu sou ruim, então eu continuo ruim. Eu fiquei meio ambidestro, mas tenho mais força para chutar com a esquerda hoje, é impressionante. E aí esse mesmo e-mail, fernandobh@canhota10.com, é o contato para outros esportistas de outras modalidades me mandarem release, me contarem suas histórias. Já contei a história da Tainara, que é uma ginasta da Luso. Estou com uma história na agulha de 2 meninas do tênis de mesa que moram em São Paulo, mas são bauruenses de coração, da família de Sumura. Essa semana eu vou colocar no ar. Estou começando a repercutir o futsal. Eu já até comentei com o Neto, que é o gestor do time futsal, que dificilmente vou conseguir cobrir os jogos, mas quero dar esse espaço. Também estou de olho no vôlei. Enfim, quero expandir um pouco, mas dentro da minha limitação. Sim, mas quero que o Canhota seja um espaço para os esportistas de Bauru. Futebol amador já é um mundo à parte que eu ainda não consegui absorver. Mas quem sabe, né? O tempo está aí para o Canhota ainda fazer muitas coisas. Não há coisa parecida. E com pouco tempo, tentando abarcar bastante coisa, não é? Mas aos poucos a gente chega lá. Sim. Por exemplo, estreiei essa plataforma nova agora, já tem o espaço tá aberto para anunciantes com esse mesmo e-mail. Estou aproveitando aqui o espaço. Com certeza, com certeza é importantíssimo. E assim, não é
uma fala vaga ou sedutora, não, mas eu faço isso pro boruense, faço isso pro torcedor, para quem gosta de esporte. Eu quero oferecer mais uma informação, e o retorno que eu tenho tido, eu acho que eu tô chegando nesse objetivo. Tem muita gente que gosta, que elogia, que comenta. Então, se tá legal, eu vou seguir adiante e não tem... Eu acho que é isso que é ser jornalista. Não tem tempo para... Cheque na conta é pra gente sobreviver, mas o que traz a alegria é você ver o comentário do leitor, perceber que você tá levando, né, coisas bacanas para ele, que ele está se divertindo com o seu trabalho, né? É isso. Querido Fernando, muito obrigado. Obrigado e parabéns Deus te pelo abençoe. senhor. Parabéns. Hot sun beating down, burning my feet just walking around. Hot sun making me sweat. Gators getting close, hasn't got me yet. I can dance, I can talk. Only thing about me is the way I walk. I can dance, I can sing. I'm just standing here selling everything. Blue jeans sit on the beach. Her dog's talking to me, but she's out